Com a morte do imperador Qin Shi Huang, iniciou-se na China um período de agitações políticas e de revoltas, durante o qual os trabalhos na Grande Muralha ficaram paralisados. Com a ascensão da dinastia Han ao poder, por volta de 206 a.C., reiniciou-se o crescimento chinês e os trabalhos na muralha foram retomados ao longo dos séculos até o seu esplendor na dinastia Ming, lá por volta do século XV, quando adquiriu os atuais aspectos e uma extensão de cerca de 7.000 quilômetros. Acredita-se que os trabalhos na muralha ocuparam a mão de obra de cerca de 1 milhão de operários. Até 80% teria perecido durante a sua construção por causa da má alimentação e do frio, entre soldados, camponeses e prisioneiros. A magnitude da obra, entretanto, não impediu as incursões dos mongóis, xianbeis e os outros povos que ameaçaram o Império Chinês ao longo de sua história. Por volta do século XVI, perdeu a sua função estratégica, vindo a ser abandonada a partir de 1664, com a expansão chinesa na direção norte da dinastia Qing. No século XX, na década de 1980, Deng Xiaoping deu prioridade à Grande Muralha como símbolo da China, estimulando uma grande campanha de restauração de diversos trechos. Porém, a requalificação do monumento como atração turística, sem normas para sua utilização adequada, aliada à falta de critérios técnicos para a restauração de alguns trechos, como o próximo a Xianyugan, no oeste do país, onde foi empregado cimento moderno sobre uma estrutura de pedra argamassada que levou ao desabamento de uma torre de 630 anos, geraram várias críticas por parte dos preservacionistas que estimam que cerca de 2/3 do total do monumento esteja em ruínas. Por não se tratar de uma estrutura única, as características da Grande Muralha variam de acordo com a região em que os diferentes trechos estão construídos. Devido a diferenças de materiais, condições de relevo, projetos e técnicas de construção, e mesmo da situação militar vivida por cada dinastia, os trechos da muralha apresentam variações. Perto de Pequim, por exemplo, os muros foram construídos com blocos de pedra e calcário. Em outras regiões, podem ser encontrados o granito ou tijolos no aparelho das muralhas. Nas regiões mais ocidentais de deserto, onde os materiais são mais escassos, os muros foram construídos com vários elementos, entre os quais faxina, que são galhos de plantas enfeixados, e em geral os muros apresentam uma largura média de 7 metros na base e de 6 metros no topo, alcançando-se a uma altura média de 7,5 metros. Segundo anunciaram cientistas chineses, em abril de 2009, o comprimento total da muralha é de 8.850 quilômetros. Além dos muros, em posição dominante sobre os terrenos, a muralha compreende ainda elementos como portas, torres de vigilância e fortes. As torres, cujo número é estimado por alguns autores em cerca de 40.000, permitiam observar a aproximação e a movimentação do inimigo. No pavimento inferior podiam ser encontrados alojamentos para os soldados, estábulos para os animais e depósito de armas e suprimentos. Durante a dinastia Ming, um sinal de fumaça junto com um tiro significava a aproximação de 100 inimigos. 2 sinais de fumaça acompanhados de 2 tiros eram alerta para 500 inimigos. E 3 sinais de fumaça com 3 tiros para mais de 1.000 inimigos. Esta informação não é confirmada. Os fortes guarneciam posições estratégicas como passos entre as montanhas e eram dotados de escadas para a infantaria e de rampas para a cavalaria, funcionando como bases de operação. Eram dominados por uma torre de planta quadrada que se elevava até 12 metros de altura e defendidos por grandes portões de madeira. Entre estes portões de madeira, os principais são a Porta Shanghai, a Porta Jungyong
e a Porta Nianji. A Muralha da China, após concurso informal internacional em 2007, foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Em 1986, a China inscreveu na lista de Patrimônio Mundial da Unesco os seguintes monumentos: a Grande Muralha, os palácios imperiais das dinastias Ming e Qing em Pequim e Shenyang, o sítio do Homem de Pequim em Zhoukoudian, as grutas de Mogão em Dunhuan, o Exército de Terracota e o Monte Tai. Estas nomeações foram aprovadas pelo Comitê do Patrimônio Mundial em 1987.